Eu sou o Sebastião Polônio, sou um diretor teatral e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós temos aí o privilégio de bater um papo com uma profissional mais alto gabarito. Ariadne Ferreira, gratidão pela tua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, Perfeito. me sinto lisonjeada de estar aqui. Ariadne, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Eu fiquei muito curioso quando você falou que teve teu início aí no circo, e nós vamos falar sobre isso daí. Então conta um pouquinho essa tua trajetória aí, que foi muito importante para a sua carreira. Com certeza. Bom, eu tenho essa curiosidade, né, que eu sou nascida no circo. A família da minha mãe é circense até hoje, o circo segue firme e forte. Em Minas Gerais, é o Circo Castelli. E eu fiquei lá até os meus 2 aninhos de idade. Depois viemos para São Paulo. Na época eu estava em São Paulo também, mas no interior, em Limeira. Mas sempre fiquei nas férias indo, visitando a família, até hoje, né? Contato, é incrível. Tem a parte dos bastidores, que é uma vida mais, digamos assim, um pouco mais difícil, de muito esforço, de muita dedicação, para poder levar aí para o público o melhor espetáculo possível. Não, e você vê que o circo em si, desde a antiguidade, né, é o que sempre divertia as pessoas, né? E tem sempre o seu lado lúdico, porque tem sempre que ter palhaço, tem que ter os trapezistas, né? Tem que ter aquelas pessoas que emocionam, né, o seu show. Eu acho interessante a logística. Sim. Porque ó, você vai para uma cidade, você tem que começar do zero, não tem nada lá. Então, até montar, a montagem da lona tem que ser equipe, trabalho em equipe, né? Tudo. E por mais que cada um tenha qualquer tipo de problema, na hora que começa o show, todo mundo tem que dar o seu melhor. Com certeza, existem os bastidores, acho que como tudo na vida, Exato. Em qualquer profissão, se a gente for parar para pensar, existe sim os bastidores, todo aquele esforço, toda aquela dedicação, e aí quando é a apresentação para o público, realmente a gente respira fundo e vai e faz o melhor, né? Assim como numa empresa, com o cliente, né? Existem os bastidores, mas quando o cliente entra, é aquele show, é aquele encantamento que deve ser feito, né? Mesmo assim, se a gente comparar com o pessoal de teatro, Sim. você me fala que dá um fio na barriga antes de entrar, lá também deve dar, né? Nossa Senhora, e como? Ainda mais quando é alguma novidade, porque nós, circense, eu falo nós porque eu ainda me circense, né? Nós não fazemos sempre as mesmas coisas, são coisas diversificadas. Normalmente, quem mora no circo, né, por anos, faz de tudo um pouco. É para cobrir, né? Exatamente. Às vezes alguém fica doente, enfim. A minha mãe, por exemplo, era contorcionista, partner. O meu pai, que conheceu a minha mãe que era do circo, meu pai era daqui mesmo de São Paulo, meu pai era advogado na época, ele começou a fazer mágica no circo. Nossa, o advogado que fazia mágica. O advogado que fazia mágica. E acho que ele também se divertia, né? Nossa Senhora, demais. Eu cresci com meu pai, o advogado, o doutor Vicente, fazendo mágicas para a filha dele. Então foi muito gostoso todo esse cuidado que ele tinha comigo. Ele fez questão, tanto ele como a minha mãe, de trazer essa beleza, esse encantamento da vida. Acho que por isso que hoje, como alguns dos meus amigos falam, eu tento sempre enxergar o lado bonito de tudo. E isso faz com que a gente acabe sofrendo menos, né, com tudo que vem acontecendo. E isso se deve à minha vida circense. O que eu acho fantástico é a logística, assim. Chegou o espetáculo, não precisa ficar ninguém chamando, cada um sabe o seu momento dentro. Sabe. E o que é bonito lá também é esse trabalho em equipe que existe, porque um depende do outro e um ajuda o outro, como um trapezista, né? Sim. Que fazem par. Se o outro não estiver lá com os braços para segurá-lo, ele vai cair.
Então, é muito bonito mostrar isso. Então, o circo vai muito além de um espetáculo, não, e outra, né? nada pode ser meia boca, tem que ser tudo, as cordas tem que estar tudo certinho, né? Nossa, aquilo lá é realmente fantástico, né? Hoje já não pode mais animais, né? Mas você pegou a época que tinha animais, né, também, né? Eu peguei, inclusive, a minha mãe fala, eu não lembro porque eu era muito pequenininha, mas a minha mãe fala que eu tinha um tigre, um filhotinho de tigre de estimação. As pessoas têm gato, cachorro, né? Eu tinha um tigrezinho, só para ser um pouco diferente. Não, maravilhoso, viu? Maravilhoso. E você vê, e todos eles, na hora da limpeza, todos participam, né? Tudo. Na hora de comer, todo mundo faz, depois lava a louça, arruma tudo. Precisa limpar os banheiros, limpam. Não tem assim, na hora das atividades, todo mundo é igual, né? Sim, todo mundo se ajuda em tudo, em todas as áreas necessárias, desde a montagem, desmontagem, limpeza, alimentação, todo mundo faz tudo. Legal. Hoje eu acho que, comparado com os circos de antigamente, tem um pouco mais de conforto do que antigamente. Né? Antigamente não era muito Nossa, fácil, não. Não, era terrível. Não, era bem complicado, era bem difícil, principalmente em épocas de chuvas, de enchente. Eu já passei por isso com a minha família, de enchente, perder algumas coisas. Aí a própria cidade se unia para ajudar a gente, era muito bonito de se ver. Inclusive agora na pandemia, eu fiz uma live com a minha prima que está no circo, Jaqueline, e foi um momento de pedir ajuda, porque o povo circense, por conta da pandemia, né, que não tinha um espetáculo, acabou sofrendo demais, porque toda a renda do circo é do público, né? Então é o público que assiste. Então foi uma fase aí complicada, mas que graças a Deus superamos, tivemos muitas ajudas de artistas, inclusive, porque muitos artistas se sensibilizaram, né? Muitos artistas também começaram a vida, não tiveram uma participação no circo antes, né? Exatamente. Que legal. Você acabou assim, antes de você teve outra geração antes, né? Sim, pessoas ligadas ao circo, sim. A família da minha mãe já desde de avós que já começou essa vida circense. E vai seguindo, as minhas primas elas continuam no circo, os filhos das minhas primas também seguem no circo. Então tá lá firme e forte. E fica uma cidade e as pessoas que vivem essa fase são muito inteligentes, porque é o seguinte, elas vão para a escola, mas conhecem tudo gente diferente o tempo todo, né? E depois e vai estudar em outro lugar, e vai estudar em outro lugar. Acaba não criando raízes em lugares que é livre, mas né? Do mundo, né? Mas também domina o medo. Sim, com certeza. Eu fico pensando assim, eu tive, a época era grupo, hoje é fundamental. A mesma classe do primeiro ao quinto ano, mesmo, sem nenhum uniforme, às vezes era um uniforme porque mudou a cidade. Sim. No ginásio, né, que seria o fundamental, quinto até a sexto, né, até a final, as mesmas pessoas. Nossa. Eu só tive um colegial diferente, o médio, porque eu fui estudar em universidade. E até estranhei muito, né? Parece que você está com aquela mesma turma, você tem a sua zona de conforto, você sabe quem que tira nota boa, quem não tira, você sabe a vida de todo mundo, mas quando você tem que se adaptar, né? E é isso que o Darwin falava, que quem sobrevive é quem se adapta, né, nas situações, é interessante. Ariadne, depois nós teremos uma entrevista com você falando sobre a gestão dessa parte que você domina muito bem. E eu queria só ler, como nós estamos falando de circo, né? Tem uma frase lá que o pessoal fala assim, que os elefantes nunca esquecem, né? E essa frase aí, na realidade, assim, não é que é da savana africana ou de algum lugar. Essa frase é do circo. Porque o filhote de elefante, quando ele é pequeno, eles amarram uma perna dele, né? Uma pata dele, numa estaca. É verdade. E aí, quando ele é pequeno, ele tenta e não consegue. Com o passar do tempo, ele vai crescendo e cresce rápido.
eles vão só trocando a largura para caber na perna deles, Sim. então, mas deixa a mesma estaca. Então, na cabeça dele é o seguinte, ele não consegue retirar aquela estaca. É por isso que os elefantes falam que os elefantes não esquecem. Então, ele adulto, quando coloca ele lá naquela estaca, ele fica lá porque ele acha que ele não vai conseguir tirar. Interessante, né? Muito interessante mesmo. Então, daí que os executivos depois falavam assim, que você tocar uma empresa é você ensinar o elefante a dançar. Né? E tem muita gente que conseguiu. Né? O difícil hoje é assim, você vê o CEO de uma empresa, ele gostaria de trabalhar como se fosse um maestro. O maestro ele tem o domínio total de todos os membros da equipe. Todos, sem Ele exceção. sabe que momento que as pessoas devem entrar, ele sabe quem está errando, quem entrou antes, quem não sei o que. Então, ele tem. E nas organizações é difícil. Você sabe mais ou menos as coisas erradas, não sabe? Não. Até porque não tem um olhar em tudo, Não né? dá, Não consegue, né? mas é interessante, viu? E que boas lembranças mais você tem daquela época? Nossa. Ai, mas essa parte do partilhar, Sim. né, de se ajudar. Tudo que é comida é partilhado, né? Tudo. Certo, que bacana. Tudo mesmo. E isso a gente traz para a vida, né? Para a vida adulta, né? Como era uma criança na época, do partilhar, do pensar no próximo. Porque infelizmente a gente acaba vivendo hoje em dia num mundo muito egoísta. Trabalho né? em equipe. E aí lá não, lá a gente aprendeu tudo isso, esse trabalho em equipe, em ajudar o próximo, em partilhar, em ser a mão, ou a perna, o braço, o ombro do outro, né? E ter isso no outro também, o confiar, que é difícil hoje em dia a gente confiar tanto, e lá tem essa confiança, porque se você não confiar, escorrega uma mão, daí você despenca, né? Então é o confiar no outro, isso é muito bonito. E também o que o circo ensina a gente é assim, é uma eterna aprendizagem. Sim. É treino todos os dias. Todos os dias, tem sempre alguma novidade, você vai evoluindo, sempre um passo novo, né? Então você está sempre aprendendo como na vida, a gente aprende constantemente. Uma vez eu vi um depoimento de um trapezista, ele falou assim, todo dia ele tem que treinar. Porque se ele deixa uns 10 dias sem treinar, ele já sente a diferença. Sente mesmo. O corpo acaba ele tem que voltar a ser o mesmo de antes, né? É constante, para você evoluir sempre tem que estar treinando, estudando, aprendendo novas técnicas. Perfeito. Não, isso é fantástico. E tua mãe também, contorcionista, também treinava todos os dias, né? Nossa Senhora, minha mãe arrasava. Era incrível, eu treinava todos os dias. Hoje em dia ela já não consegue fazer mais, justamente porque não treina há muitos anos, sem um circo. Então, mas ela treinava. E também, por exemplo, para entrar no circo, não basta só o talento, tem que ter habilidades e competências também. Tem que ter, e o principal, além de tudo isso que foi dito, é o amor. Sim, tem que ter amor, tem que ter aquela paixão, porque é isso que é transmitido para o público. Eles conseguem enxergar em um movimento, em um olhar, o amor que você transmite, o carinho para todo o público, né? Aquela vontade que você faz realmente por prazer, para servir todos eles. É verdade. Eu não sei, eu tenho a impressão que na minha percepção, que a fogueira de vaidades é bem menor do que, por exemplo, no teatro ou no cinema, né? Ah, sim. Porque no teatro e cinema eles querem ver o nome, quer holofotes e tudo mais, tal, assim, né, para si, porque o meu nome aparece antes do outro, não sei o quê, e no circo eles brilham por igual, né? Exatamente. Nem se sabe os nomes reais deles, né? Palhaço Bombril, como era o nome do meu tio. Então, eles têm os nomes artísticos. E ele não estava se preocupado, não, as pessoas têm que conhecer o meu nome, como que é, não. É o Palhaço Bombril, né? E dá o show ali, aquilo que acontece. Exatamente. Maravilha. Perfeito. Você quer falar mais alguma coisinha daquela época aí? Olha, realmente
eu tenho uma palavra a dizer daquela época que resume, né, todo esse sentimento que eu tenho pela minha família, pelos aprendizados, que é amor. É amor, é o exemplo que o pessoal do circo, que a minha família deixa, em todos os sentidos. Amor, tudo que você faz na sua vida, faça sempre com amor, porque o resultado ele é indescritível. Perfeito, tá ótimo. Tá bom, Ariadne, depois nós teremos uma outra entrevista com você, né, da sua nova transição de carreira. Exato. Gratidão por você ter vindo, tá? Eu que Muito obrigado. agradeço. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Ariadne Ferreira. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.